entrevistada muito especial. Hoje é o bônus do final de ano, então nós estamos recebendo uma pessoa muito especial aqui no nosso FB Podcast. E ela é a queridinha de todos vocês já até conhecem, que é a Fabiana Viana, é a CEO da FB Soluções Contábeis. Então, hoje nós estamos com ela, nós vamos perguntar por quê. Ela é especialista em planejamento tributário e tem várias reformas tributárias circulando por aí, e ela vai hoje esclarecer as dúvidas de muitas pessoas para 2025. E deixar umas dicas, né, Jana? Deixar várias dicas para você. Então, vamos começar agradecendo aos nossos patrocinadores, o Cicobi Fluminense, Terceiro Setor Contabilidade, a Porto Seguro e Unitar Comunicação Digital. Vamos então apresentar o Bruno Duarte, que é do setor fiscal, que hoje vai fazer essa participação aqui com a gente e vai entrevistar a queridinha Fabiana Viana. Fabiana, você sabe qual é o melhor jeito de passar os bens em vida dos seus filhos? Não é através de você ir lá no cartório e fazer uma doação. Isso não é a melhor forma. Nem através de você fazer também, né, vamos supor, você, através do processo de inventário, você colocar lá no usufruto, né? Isso não é a melhor maneira. A melhor maneira é através do planejamento patrimonial familiar. Isso é uma sugestão que eu dou, uma dica que eu dou, né? Para que vocês paguem menos carga tributária. Porque o governo, ele, até na hora de um falecimento, de uma morte, ele é onde você se vê. Não tem jeito, você tem que dividir o patrimônio. E é onde ele vem, realmente, ele leva, através da carga tributária, boa parte do que você está recebendo. Então, hoje a minha dica para vocês é em relação a muitas vezes a pessoa deixa acontecer, ou as pessoas têm medo da morte, ou não se prepara para aquele falecimento, e aí na hora que a pessoa se vê naquela situação inesperada, que ninguém quer perder um ente querido, né, e ninguém às vezes nem gosta de falar sobre a morte, que é uma coisa realmente muito desagradável, né, principalmente das pessoas que a gente ama, e daí a pessoa se vê numa situação de ter que pagar um imposto até para pegar aquilo que é seu. Então a minha dica é você fazer um planejamento patrimonial familiar. Com isso, você reduz muito a carga tributária, porque a carga tributária no Brasil ela é alta em relação ao inventário, né? E existem várias maneiras de você minimizar essa carga tributária. Então, essa é uma dica para 2025 para os meus clientes, para os meus ouvintes. Então, isso é uma dica bem importante. Quero deixar essa dica para vocês. Aí, pessoal. Isso aí. A dica dela. E aqui em Campos a gente vê muito isso, né? São casas enormes, né? Que foram feitas no passado e que aí a pessoa faleceu e deixou. Então, o centro da cidade hoje Tá cheio. Muito isso. São casas que não a família não tem condição de bancar isso para encerrar o inventário. Sim. Por quê? Porque às vezes por medo de falar, né, com os pais ou de conversar, não fizeram, né, o planejamento patrimonial familiar, que isso é muito importante, tá? Sim. E você pode desenhar isso de uma forma muito tranquila, com um custo muito menor, né, e pagando o imposto e estando correto com a legislação. Isso é importante. E qual é a vantagem, Fabiana, de você fazer um planejamento tributário, você programar tudo isso para não deixar, né, problema para os seus filhos? Então, você quando faz o planejamento, você evita brigas familiares, você pode reduzir a sua carga tributária na hora de fazer o inventário, que aí você não vai ter que pagar, né, vamos supor, perder até 40% do valor dos seus bens, você pode perder na hora que você deixa. Já você fazendo o planejamento, você vai pagar bem menos imposto e não vai ter esse encargo, né? Através de uma hold familiar, através de um planejamento sucessório. Então, existem formas. Por isso a importância do planejamento tributário familiar. É onde eu estou batendo bastante hoje, que é um assunto que eu sei que interessa muita gente, né? Que são empresários, que às vezes não se organizam. E na hora de passar também esses bens, quando você faz esse planejamento, você também evita vários tipos de impostos. Então daí a importância de ter esse planejamento. E te perguntar, o processo de inventário, ele é obrigatório? Então, ele não é obrigatório, né? Ele se torna obrigatório quando a pessoa falece e não fez esse planejamento. E aí, nesse processo, né, você pode gastar bastante. Por quê? Porque você não tem saída. Porque como você não tem saída, você tem que fazer um inventário para liberar os bens. E vamos supor que os herdeiros não tenham dinheiro.
Aí você tem que pedir autorização ao juiz lá para liberar algum bem para ser vendido, para que você faça o dinheiro para bancar um inventário, né? Tem famílias que levam 7, 10, 15 anos e às vezes o herdeiro está precisando daquele dinheiro, né? Fazer um bem maior para a família, ou para investir, ou até mesmo até comprar a casa própria, ou melhorar seu negócio, e não consegue porque o dinheiro está preso. E o que acontece? Os bens vão fazendo o quê? Vão sendo dilapidados com o tempo. Então, essa é uma coisa que eu chamo muito a atenção. As pessoas têm um medo de falar da morte, realmente não é um assunto muito agradável, mas é um assunto que deve ser trabalhado na sociedade, porque é uma forma de você fazer. Porque o governo, ele chega, ele não pede ajuda, ele te impõe, e aí você chega e você tem que pagar aquele imposto se você quiser. E existe também uma outra forma de você fazer, né, quando a pessoa vê a falecer de uma forma rápida, né, estúpida, que às vezes não dá tempo, é você fazer o inventário no cartório. Mas mesmo assim, também você vai gastar mais do que se você fizer o planejamento patrimonial familiar. Então, o conselho o segredo está no planejamento tributário familiar. Porque você pode constituir uma holding, nessa holding você pode ter todo o controle dos seus bens de forma segura, e aí quando você vier a falecer, aquilo já vai para os seus herdeiros de forma natural, sem gastar R$1 de imposto. Então, por isso, a importância do planejamento tributário familiar. E o que acontece com os bens quando a pessoa falece? O que vai acontecer? Bem, no Brasil, geralmente, né, vão para os herdeiros, né? Mas muitas vezes eles se sentem perdidos, né? Porque muita gente, as pessoas que estão herdando, a maioria não entende de tributação da parte de inventário, né? Começa as brigas, né? Você tem que procurar um advogado, gastar muito, porque além de pagar os impostos, você vai ter que pagar, né, o advogado, porque na maioria dos casos as pessoas não entendem, né? Enquanto que se você começar seu trabalho de planejamento aqui, você não precisaria nem de advogado. Automaticamente iria ocorrer o falecimento. A empresa, né, que você vai constituir já estaria todos os bens escritos nela, a sucessão já estaria prevista no contrato social da empresa, e daí seria só fazer o quê? Averbar aquilo dali de uma forma natural, e os herdeiros já estariam dentro do patrimônio deles. Automaticamente eles já iriam assumir, né? Ou o negócio, ou a empresa, ou os bens. Então, ou seja, muito mais tranquilo, e você não teria nem a carga tributária e nem o advogado. Por quê? Um advogado para fazer o inventário, dependendo do tempo, ele cobra de 20% a 30%. Né? E a carga tributária de um inventário pode chegar até 40% do valor dos bens. Você imagina, você herda hoje e você tem que deixar 40% do que você herdou, que seus pais lutaram, que a família inteira lutou, que às vezes nem você tem, você dá para o governo. Então é onde eu estou falando, né? Que as pessoas não pensam nesse setor, e é um setor super importante, e quando o fato, né, ocorre, a pessoa se vê sem saber o que fazer e não tem saída. Não tem saída. Então, ou seja, eu quero quebrar o tabu e quero que as pessoas entendam que o planejamento ele é muito importante desde o início. Né? Eu, por exemplo, eu tenho a minha família já, né? Não tenho tantas coisas, mas eu já tenho uma empresa onde tudo que a gente adquire, a gente bota lá. E aí a gente tem a cláusula de sucessão. Se vier acontecer alguma coisa comigo, com meu esposo, né? A gente já sabe que elas vão estar paradas e não vai precisar fazer inventário. Né? Isso não é só para as pessoas que têm muitos bens, né? Você pode fazer isso desde a sua casa, o seu carro, entendeu? Porque você não deixa problema. Porque quando você também prevê, eu vou falecer, não estou bem de saúde, vou fazer lá uma doação, que tem uma parte do patrimônio que você pode doar para quem você quiser, necessariamente não precisa ser a família, né? Mas você também vai gastar para registrar esse inventário. Então isso também é uma coisa que tem que ser pensada, entendeu? Então essa parte do planejamento tributário familiar é uma dica que eu dou para vocês, que é muito importante que as pessoas não pensem. Então, para 2025, eu podia vir aqui hoje falar sobre empresas, né? As empresas já estão no sangue, eu já lido com isso todo dia. E eu queria deixar uma dica para as pessoas físicas, para quebrar esse tabu das famílias, né? Tipo assim, pensar um pouquinho nessa época de Natal que a gente refresca com as pessoas mais idosas e tudo mais. Né? Que parte do que a gente não lutou, a gente deixa pro governo que não é nosso parente, não tá nem aí pra gente, tá, gente? Então, assim, essa é a minha dica de ouro. Faça o planejamento patrimonial, familiar, é muito importante, porque senão o governo vai vir e realmente vai pegar e vocês não vão ter saída. E até nosso próximo episódio.
Obrigado pela Obrigado, participação do Bruno, da Fabiana e dos nossos patrocinadores Sicoob Fluminense, Terceiro Setor Contabilidade, Aporte Seguro e Unitar Comunicação Digital. Até ano que vem.